Esse é o Gael. Eu ainda não tinha mostrado ele aqui, mas esse é meu neném que tá crescendo. Ele vai ficar com a gente, tá? Nesse vídeo de hoje. E vai ficar por aqui brincando, porque não posso me desfazer dessa raridade, dessa preciosidade de mamãe. O Gael tem 1 ano e 8 meses. Ele já não é mais um bebezinho. E ele mamou. Você mamou, Gael? Eu mamei, gente! Ele mamou até 1 ano e 2 meses. E eu quero falar um pouco hoje sobre a amamentação. Eu quero comentar, assim, dividir com vocês a minha experiência com a amamentação, já que estamos no mês de agosto, né? O mês da amamentação. E a amamentação é lindo, é um ato de amor, mas está longe de ser uma tarefa fácil. É muito difícil amamentar. O ato em si de amamentar, o bebê pegar no peito, é uma coisa assim bem complicada. Pra mim foi um processo muito doloroso, porque o Gael nasceu com um probleminha debaixo da língua. Então, isso já dificultou mais ainda o meu processo de amamentação. Ele nasceu com, sabe essa glândula que a gente tem quando a gente boceja? E aí salta um jatinho debaixo da tua língua, assim faz... Pois é. O Gael nasceu com essa glândula que a gente tem debaixo da língua obstruída. E ele foi diagnosticado com cisto sublingual, um cisto de água. Nada grave. E vou colocar algumas fotinhos e alguns videozinhos que eu fiz, gravei assim de dentro da boquinha dele como era, pra vocês terem ideia como era o probleminha que ele tinha. E isso eu, por algum receio de medo, pânico, ali de dele ter nascido com algum defeito, né, assim, com algum problema na língua, eu escondi isso. Olha só o que aconteceu. Eu não mostrei isso pra ninguém. E eu, tipo assim, não queria que ninguém percebesse, não queria saber o que era aquilo, entendeu? Eu achava diferente, mas eu não... Assim, eu pensava que é normal, ele é muito pequenininho, isso vai melhorar. E quando ele fez 2 meses, eu relevando isso, ele fez 2 meses, a minha cunhada veio visitar, né, que é a madrinha dele. Ela veio visitar e ela falou... Priscila, tu tem que ver isso debaixo da língua dele, isso pode ser alguma coisinha... Ter que resolver isso e tal. E aí eu fiquei assim, será se é alguma coisa? Porque ela viu, tu já viu isso debaixo da língua dele e tal? O que será isso? E aí eu fiquei assim, é normal, ele já nasceu assim. Então eu queria, relutando, né? Em fase de negação. Só que foi uma coisa assim, bem... pra mim, na minha cabeça, né? Era uma coisa muito séria, porque depois que a gente foi procurar um médico pra ver o que era... Para ter esse diagnóstico demorou um pouquinho. Porém, foi muito simples o procedimento. A gente só foi feita uma incisão bem básica. E esse problema na língua do Gael atrapalhava muito na amamentação. No sentido de ele quando ele ia pegar no bico do peito, no mamilo, ele não conseguia pegar da forma correta. Então, eu sofri muito, eu sentia muita dor, meu peito rachou. Não rachou, gente, olha só, eu vou botar a foto aqui. O meu peito ficou em carne viva, uma coisa assim muito dolorosa. E foi muito sofrimento pra mim. Mas eu sempre pensei muito que eu tinha que amamentar não por mim, mas por ele, porque... ele precisava daquilo e a amamentação eu sigo essa linha de pensamento, que a amamentação é o alimento mais nutritivo e o único alimento que o bebê precisa para ele ficar saudável, né? E eu acreditava muito nisso e eu insistia, e mesmo com dor, ele mamava e eu chorava. Chorava muito, eu soluçava. E eu tive a ajuda de uma enfermeira, ela me auxiliou nesse processo, assim.
Ela veio aqui em casa e me ajudou, me ensinou a como colocar ele da forma certa, mas mesmo colocando do jeito que era para colocar, ele pegava direito, mas ele não mamava, ele não sugava legal por causa desse probleminha na língua dele. E eu fiquei com dor na amamentação durante 6 meses. Eu passei 6 meses amamentando, sentindo dor o tempo todo. Claro que no começo era uma dor mais intensa, porque machucava muito e eu chorava muito, mas com o tempo foi melhorando, foi calejando o mamilo. Que, ó, cuidado, não tem jeito. Aí falavam pra mim, sabe o quê? Coloca isso, coloca aquilo, casca de mamão. Tem umas pomadas que a gente passa, né, no mamilo. E me ajudou um pouco na hidratação, né, do mamilo, mas não sara, o peito não sara. Não resolve 100%. Eu super entendo quem não consegue amamentar. Eu entendo porque eu sei que não é fácil. Mas eu sempre relutei muito pra não dar NAN em nenhuma fórmula que não fosse o meu leite, o leite natural, o leite, né, que é o leite específico pra ele e o leite dele, né? E foi isso, gente. Eu sofri muito durante a amamentação. Mas eu posso dizer pra ti, experiência é a melhor coisa do mundo pro teu filho. O Gael é uma criança super saudável, ele raramente adoece, ele nunca fica nem resfriado. E ele nunca pega gripe nem nada. Ele pegou gripe, assim, resfriado, que ele ficou bem mal uma vez. E assim, super tranquilo, rápido ele ficou bom, assim, ele não fica muito doente. É uma criança que tem imunidade super legal. E muito por conta da amamentação. Ele fez a amamentação exclusiva até os 6 meses. E quando chegou nos 6 meses eu comecei a introduzir, né, a alimentação e tal, comidinhas e tudo. Quando chegou ali por 1 ano, eu tava muito cansada. Eu tava muito exausta, sabe? Aquela função de madrugada. Ele dormia mamando, ele dormia comigo na cama, dorme até hoje, né? Então, ele acordava, ele nem abria o olho, ele já ia direto procurar o leite, o peito, já ia só no cheiro. E pra desmamar, eu comecei também pra desmamar, eu comecei assim, olha, o desmame gentil. Eu não fiz um desmame, papum, acabou. Não. Eu fiz o desmame, assim, gradativo, sabe? Eu tirei de manhã. Aí quando quando eu sabia que ele queria mamar, eu intestia ele, eu brincava, eu dava algum brinquedinho, alguma coisa, dava, né, ia intertendo ele ali até ele esquecer. Aí de tarde, antes da soneca da tarde, eu dava, aí depois eu só dava à noite. Foi assim, aí depois eu tirei da manhã e da tarde. Aí foi indo. Aí depois fui deixando a parte mais difícil, que é a parte mais difícil de tirar, é a parte da noite. E eu deixei por último. Eu passei 1 mês e tal pra me poder conseguir tirar 100% ele do peito. Mas de noite, gente, é a parte mais difícil de verdade. É a parte que que ele sente mais, assim, pelo sono, porque ele dormia mamando. A introdução no sono dele era através do peito. Ele só dormia se ele mamasse. Então, melhorou até o meu sono e o sono dele depois que ele parou de mamar. Só que foi um período, assim, de 1 semana, assim, muito difícil. Ele chorava muito. Mas quando ele chorava muito, que eu via que tava muito, assim, descontrolado, assim, tava demais, eu dava, né? Eu nunca deixei ele chorar demais, porque eu acho que é maldade, sabe? Eu não gostava de deixar ele chorar por causa do peito, porque ele nasceu mamando, a primeiro contato dele, né, com a alimentação, com a nutrição foi através do peito, então eu não achava, assim, eu não achava que eu achava muita maldade tirar, assim, de uma hora pra outra, então quando ele chorava muito, que eu via que ele tava muito chateado, assim, né, chorando, eu dava.
Aí ele mamava um pouquinho num, um pouquinho no outro. E depois eu comecei a perceber que o meu peito, ele começava a esquentar, a querer, tipo, empedrar. Já ouviu falar nesse termo? É quando o peito fica duro, o leite fica difícil, né? Mastite. Até tem mãe que sofre bastante com mastite depois, sente febre e tal. Eu percebi que o meu corpo começou a querer ir para esse caminho. Então, quando meu peito começava a ficar um pouco dolorido, o que eu fazia? Eu dava pra ele mamar. E aí ele aliviava, né? Então, era uma coisa que ele mamava, ele me ajudava, evitando que o peito empedrasse. E ele tava ali naquele momento de contato comigo, de carinho e tal. E aí foi. E aí o leite foi diminuindo, foi diminuindo. E até um dia ele não quis mais. Até que um dia ele resolveu por ele mesmo, não quero mais, mãe, sabe? E aí eu mostrava o peito pra ele, ele sorria e falava mamar e ficava querendo mexer, assim, ficar pegando e botava a cabeça dele assim recostada, encostadazinha no peito e não quis mais mamar. Então foi um processo bem complicado pra mim, a parte da amamentação, né, filho? A parte da amamentação foi bem difícil e a parte do desmame também. Eu me sinto muito feliz, assim, de ter, sabe, sofrido muito, mas ter conseguido. Então, eu me sinto bem vitoriosa. Mas se você não consegue também, tá tudo bem. Tem muita mãe que não consegue, por vários fatores, N fatores. E relaxa, fica tranquila, que tudo vai dar certo, tá bom? É isso, e eu espero que você tenha gostado desse vídeo. É só um vídeo, não é nada demais, assim, é só um vídeo falando mesmo da minha experiência com a amamentação. Tá bom? Um beijo, fique com Deus e até o próximo vídeo. E antes que eu esqueça, queria pedir pra vocês se inscrevam no canal e deixem o joinha de vocês aí. Vocês vão estar me ajudando bastante.